Olá, seja muito bem-vinda ao nosso canal Mulheres Alinhadas. E se você está nessa jornada com a gente de 52 dias, hoje é a live do dia 26, onde a gente vai estar abordando, restaurando a proteção, o livramento de Deus nas nossas vidas. Por que eu escolhi esse tema? Naquela época que eu estava orando, jejuando e buscando ao Senhor, eu senti essa necessidade de orar por proteção na minha casa, por livramentos, porque por vezes a gente pode viver ataques mesmo do inimigo. Então eu orei, busquei ao Senhor, já eu vou ler o versículo e Deus colocou esse versículo no meu coração, então eu orei baseado nisso, nessa proteção. E para esse dia eu chamei um casal muito abençoado de pastores. Eles pastoreiam fora do Brasil, eles pastoreiam no Líbano, e tem um trabalho lá lindíssimo, e eu pensei, nada melhor do que eles para estar falando de cuidado de Deus, de proteção de Deus, de livramento de Deus. Pastora André e pastora Érica, sejam bem-vindos aqui. É uma alegria ter vocês conosco e eu queria aí que vocês tivessem um tempinho para se apresentar. Olá, tudo bem? Meu nome é Érica, eu sou natural de São Bernardo do Campo, São Paulo. E estamos aqui no Líbano já há quase 9 anos. Isso aí. Bom, eu sou o André, sou natural do Rio e marido da Érica, pai da Amanda, do Gustavo e do Davi, né? Estamos aqui, esse ano, em setembro, completamos 9 anos aqui no Líbano, como a Érica disse. Mas no ministério já estamos há aproximadamente 28 anos, certo? 28 anos juntos, e foi no ministério que nós nos conhecemos e que começamos a nossa família também. Ai, que legal, que bênção. E é tão lindo a família de vocês, porque vocês cresceram junto no ministério, os filhos estão aí junto com vocês, vivendo tudo isso, esse momento aí de estar em outros lugares sem ser no Brasil, e vocês vão crescendo também com a cultura, aprendendo daquilo, mas também olhando de uma maneira espiritual, vendo os desafios e os livramentos que o Senhor tem dado dia após dia para vocês, né? Verdade. É E muito aí, livramento. Imagina. E aí, para a gente começar, eu vou ler o versículo antes. Depois que eu ler o versículo, eu vou para as perguntas aí para vocês compartilharem um pouco do que é esse livramento de Deus. Eu comecei, então, a orar pelo Salmo 91, 14 e 16, que diz assim: porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe responderei. Na adversidade, estarei com ele. Eu o livrarei e o cobrirei de honra. Eu o saciarei com vida longa e lhe mostrarei a minha salvação. Pastores, quero saber de vocês, né? Deus é aquele que nos livra em meio aos perigos e às adversidades. Como que é para vocês viverem em família, o cuidado de Deus no trabalho ministerial fora do Brasil, ainda mais no Líbano, que por vezes tem situações hostis aí no meio de vocês? Então, o que é esse livramento de Deus? Como é viver em família, esse cuidado, essa proteção do Senhor? Eu creio que o maior desafio, quando nós recebemos esse chamado, né, para estar saindo do nosso país, deixando nossos amigos e familiares, né, e principalmente visando essa região do planeta, a primeira coisa que a gente pensa é a questão mesmo da segurança, né, a questão de proteção e como vai ser isso. Porque uma coisa é eu receber esse chamado e a Érica receber esse chamado, mas e os nossos filhos, né? Quando você é solteiro, é um contexto. Quando você se casou, já mudou um pouco o contexto. Aí quando você tem filhos, aí mudou bastante o contexto. Então, eu acho que o que vai, vamos dizer, vai dar o rumo, o norte mesmo para isso tudo, é o que está exatamente nesse texto que você leu. Deus falando, né? Porque Ele me ama, né? Então, acho que esse é o código, né? O código-chave aí é o segredo. É o nosso amor, né? A gente ama a Deus de tal maneira que a gente faz questão mesmo de, vamos dizer, matar o nosso eu, matar os nossos desejos, a nossa vontade e colocar, no caso, alinhar as nossas vontades, nossos desejos, sonhos com os de Deus.
Então isso é um combo, porque quando você faz isso, o combo vem, né? A proteção vem, a provisão vem, o cuidado vem, né? É tudo baseado exatamente na questão do nosso amor para com ele, né? Essa questão que ele falou, que ele guarda, né? E ele guarda mesmo, todas as coisas. Isso é que, tipo assim, todos nós temos no nosso contexto algumas coisas que a gente vai precisar ser protegido. Rio de Janeiro que o diga. Olha a Paulista falando, a Paulista. Só pra A gente não sabe qual que é pior. Exato. Exatamente, cara. Exato. Então, é que você convivendo ali no meio, você fica acostumado às questões que estão ao seu redor. Então, tipo assim, você está acostumado àquilo, então dentro daquilo você já tem no pensamento, eu amo a Deus, eu já sei que Ele já me prometeu que Ele vai me guardar. Então você convive com aquilo todos os dias. Quando você sai daquela situação e vai para uma nova, você vai ter que continuar tendo a mesma mentalidade, mas entendendo que é uma realidade completamente diferente. Então, quando o combo quando Deus te fala, sai, Ele não diz que Ele vai ficar lá atrás, Ele vai com você em todos os lugares. A Bíblia fala que Ele está conosco todos os dias até o fim dos nossos dias, e isso não muda. A nossa garantia é Ele, na verdade, né? Nossa garantia não está baseado se a igreja vai estar com você lá no futuro, né? Lá no campo, ou se, vamos dizer, os parceiros, né? Os intercessores vão estar com você, mas se Ele vai estar com a gente. É isso que nos garante, na verdade. Né? Carla, era muito engraçado quando a gente falou assim, a gente vai para o Líbano. Aí, várias pessoas dentro da igreja, vocês vão levar seus filhos. É a primeira coisa. Para essa região. Aí a gente... Ainda mais com essas guerras, né? A gente foi chamado como família para o Líbano. Porque essa questão, o André falou uma coisa, e é verdade, Deus nos chamou primeiro, mas Deus já sabia da Amanda, do Gustavo, do Davi. Deus já sabia o que eles precisavam, que situações eles precisavam passar para forjá-los para onde Deus quer levá-los. E faz parte da vida deles vir para o Líbano, entendeu? Então, os planos de Deus são muito maiores, a Bíblia fala, muito mais elevados, a gente não consegue chegar lá. Além, Né? Vai muito além. Então a gente tem que ter isso na nossa mente e no nosso coração. Deus é quem guarda. Porque a Bíblia fala, se Deus não estiver ali te protegendo, nada vale. Não adianta guarda, não adianta nada, é tudo em vão. Então isso é para qualquer lugar do mundo, seja lá você aí em Boston, seja a gente aqui no Líbano, seja a galera no Brasil, é Deus conosco. Se não for Ele à nossa frente, não tem como. A gente no início, a gente está falando aqui, mas não, se você pode quiser falar. entrar aqui no meio, você fala. Por favor, que você sabe, você nos conhece, Carla, sabe que a gente gosta de falar. Não, pode falar, é isso aí. A gente estava aqui no início, eu lembro que logo no princípio, como nós não tínhamos um visto de residente ainda, então nós estávamos aqui com visto de turista, que nos dava direito a 3 meses. Então a cada 3 meses nós tínhamos que sair do país para poder voltar e renovar o visto. Eu não vou nem entrar nessa questão dos gastos, né, que eram absurdos, né? Imagina, passagem, porque tinha que ser passagem aérea, porque na época as fronteiras terrestres são fechadas, né? Só tem 2 passagens terrestres, uma delas está ao norte e outra está ao sul. Então a gente tinha que viajar voando. Então é um gasto que a gente tem. Mas tirando essa questão dos gastos, uma preocupação que a gente no início começou a ter, e quando voltar, se eles negarem o visto? Né? Porque acontece muito, né? Dependendo da situação, e você só chega lá, aí ele fala, não, você não vai entrar no país, acabou. Ou então, e se quando a gente estiver voltando, eles começam a perguntar muito sobre o que nós estamos fazendo aqui, o que tipo de coisa nós fazemos aqui, e aí, como é que vai ser? Entendeu? E então, até que chegou um dia que eu conversei com a Erika e falei assim, amor, é o seguinte, o dia que for pra gente não entrar mais, a gente não vai entrar. A gente vai entender que é Deus falando, ok, foi até aqui, daqui pra frente, nova estação, entendeu?
E isso já vai completar 9 anos agora, ou seja, E a gente já Uau. entrou várias várias vezes. vezes. E assim, nosso visto, graças a Deus, já mudou, nosso status já mudou. Hoje nós estamos aqui como pastores, né? Como com visto de residente. Então, essa preocupação, assim, esse baixo, né? Que é aquela questão, a gente sempre fala, puxa Deus, você está no controle de todas as coisas, você tá nos protegendo. Mas aí, ora, e aí? É só a fé tá sendo ali provada. E é a hora de exatamente você deixar nas mãos dele, porque é ele que vai, ele tá no controle. Ele que vai fazer, né? Uma questão também que foi muito importante é que tipo de voz você ouve. Porque tinha pessoas aqui, isso é tão importante na nossa caminhada, que voz você vai ouvir? Deus nos disse que Ele nos queria aqui. Então, se Ele nos quer aqui, é Ele que vai fazer as coisas. Não somos nós. Nós não temos Ele é o maior poder de interessado. fazer nada. Ele é o maior interessado. Só que tinha gente assim, ao nosso, você vai ver, né? Você vai ter uma mulher de Jó ali te falando alguma coisa, sabe? Um negocinho ali, uma voz estranha. Nossa, mas pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Poder pode acontecer em qualquer lugar. A questão é o que Deus tem para você, o que Deus quer para você é o que vai se cumprir, porque ninguém tem o poder de parar o que Ele quer, entendeu? Amém. Então tinha umas questões assim, nossa, vocês têm que tomar cuidado. Claro que você tem que tomar cuidado, é óbvio, né? Uma pessoa não vai sair pelo meio da rua aí sem olhar para os dois lados, senão você vai ter, né? Você vai ter que ter a sua sua parte. mas a parte de Deus não tem como, né? Enfim, quando a gente começou a ouvir isso eram de pessoas experientes aqui já. Só que a gente conversou e falamos assim, olha, se a gente for ficar ouvindo esse tipo de voz, não vai dar certo. Então, viver Porque debaixo vai de medo, ficar... aquela questão, e a Bíblia fala, o verdadeiro amor lança fora o medo. Amém. Lança fora o medo. Eu tenho amor por Jesus, eu o amo, ele sabe que nós estamos aqui porque amamos ele. O país é lindo? É lindo. O Líbano é lindo. As pessoas são boas? São. Só que quando você convive, é uma outra história. Né? Não vamos romantizar aqui situações que não são românticas na vida. Conflito não é romântico, gente. Sabe? Ouvir bomba daqui, dali, o avião passando, não é legal. Entendeu? Não é. Mas se a nossa vida está debaixo da mão de Deus, nada vai acontecer. E se acontecer, é porque Ele permitiu e está tudo certo. Ele nos protegeu, nos guardou e acabou, entende? Como diz o outro, quando a sua senha chega bem, não adianta. E é isso que é legal que você falou agora, Érica, porque assim, ó, o pastor falou da questão do amor, e o que a gente vê é que ele nos amou primeiro, e como você falou também, Érica, ele chamou você primeiro. Esse chamado foi para vocês primeiro, e depois vocês o quê? Responderam a esse amor e a esse chamado. E nem sempre os livramentos, vamos dizer, não permitir que vocês vivam coisas. Provavelmente Deus, ele vai fazer, provavelmente não, Deus vai fazer da maneira dele, só que o que acontece? A gente vê alguns relatos na Bíblia, como os próprios amigos de Daniel na fornalha. Eles foram muito sinceros ali, né, com o rei, e falou, olha, se Deus quiser nos livrar, tudo bem, mas se a gente morrer lá, tá tudo certo. Ele não vai deixar de descer o Deus Todo-Poderoso. Então Deus os livrou em meio à fornalha. Eu vejo que a situação de vocês é mais ou menos essa. Vocês estão num país que está acontecendo uma guerra, Hezbollah, Israel, todas aquelas coisas, mas Deus tem livrado vocês em meio à fornalha. Como que tem sido esse tempo aí desses livramentos? E se vocês quiserem até compartilhar alguma história do que vocês realmente têm vivido aí, desses livramentos do Senhor, fiquem à vontade. Mas como tem sido viver esses livramentos em meio à fornalha? Posso falar rapidinho? Pode, depois eu falo. Porque assim... São muitos. A gente está vivendo, na verdade, uma segunda fase, né? A primeira fase foi em 2004, quando houve a Guerra dos 12 Dias, né? Estados Unidos, Israel contra o Irã, e quando o Irã entra, o Hezbollah já entra também. Então a gente já fica naquela, vamos dizer, o país fica tenso quando sabe que está acontecendo uma guerra contra o Irã. Então isso já quer dizer que o Líbano vai entrar. Líbano entre aspas, né? O Hezbollah vai entrar.
Enfim. Então, a primeira vez, eu vejo que, como a gente não estava muito acostumado com a situação, imagina, como brasileiro, a gente não sabe o que é isso, né? Por mais que por mais que eu seja carioca, Érica seja paulista, a gente veja coisas, né, absurdas no Brasil, mas ainda não é uma guerra na magnitude que a gente vê aqui, né? Eu lembro que na primeira vez a gente também estava fazendo o tipo de trabalho que a gente está fazendo agora, né? De estar levando o alimento, levando o agasalho, as pessoas que perderam suas casas, né? Porque tem as regiões que Israel ataca, que são regiões do Hezbollah, onde eles escondem, né, armamentos e etc, etc. Então, Israel, eles mandam avisos para os moradores para saírem, literalmente, abandonar tudo. Então, é literalmente um êxodo, né, que acontece. Por exemplo, agora é mais de 1.700.000 pessoas que estão desabrigadas, estão longe das suas casas. Muita gente. Muita gente. Sendo que, na verdade, aqui no Líbano agora são cerca de 3,5 milhões, ou seja, metade está fora, praticamente metade está fora da casa. Nossa, então, é muita gente. E eu lembro que num sábado eu estava fazendo um trabalho, eu fui levar uns colchões que eu tinha conseguido, doação, e eu fui levar no nosso carro, e eu deixei esses colchonetes num vilarejo, um pouco distante daqui, e eu estava voltando. E eu pensei, eu vou parar na academia antes de ir para casa. Então eu passei no cruzamento que eu sempre passo, e isso já está na nossa cidade. Fica em torno aí de uns 10 minutos de distância da nossa casa, nesse cruzamento. E eu passei, cheguei na academia, que também é perto da nossa casa, e eu acabei de chegar, estacionar o carro e eu desliguei. Quando eu desliguei o carro, eu escuto, BUM! E treme tudo. Uau. Eu falei, meu Deus do céu, imagina, eu nunca tinha visto isso. Eu não sei nem como identificar, porque como carioca, você sabe identificar o que é tiro, né? Mas o que é explosão de bomba, você não sabe. A gente, muitas vezes, confundia o barulho dos jatos, né? De Israel passando, o jato supersônico passando, e o barulho da quebra da barreira do som faz com que os vidros, né, trema tudo. Então a gente pensava que isso era bomba, mas não era os jatos passando. Agora, isso era uma bomba acontecendo. Imagina, aí eu lembro que eu saí do carro, aí eu fui pra academia, que é no subterrâneo. Cheguei lá e conversando com o meu coach, né? Eu falei, você ouviu? Ele ouvi. Rapaz, o que é isso? Aí ele pegou o celular dele, como ele é ex-militar, então ele tá em grupos, né? De avisos e tudo mais. Aí falou, um drone acabou de explodir uma van do Hezbollah que estava estacionado. Nossa. Chuta aonde estava estacionada essa van. Ela Lá estava estacionada no cruzamento que eu tinha passado há 5 minutos atrás. Nossa. Então, se isso não for livramento, eu não sei. Tá entendendo? E eu falei assim, meu Deus, não vou nem. Quando eu chegar em casa, eu falo pra Érica, pra ela entender qual foi todo o contexto. Mas aí você me pergunta, mas e André, vendo isso tudo, você não quer vir embora? Eu volto a dizer, uma das coisas que nós sentamos e conversamos muito, né, e isso até agora, na guerra dessa vez, é que, vamos dizer, o nosso chamado, né, a nossa missão de vida hoje, aqui, é exatamente estar abençoando o povo libanês. E nesse momento tão crítico que eles estão vivendo, se eu não posso ajudar, então por que eu estou aqui? Primeiro ponto. Segundo ponto, eu ainda tenho chance, como civil, de sair na rua e poder fazer esse tipo de trabalho de ajuda, de entrega de alimento, de ajuda humanitária. Se enquanto eu puder fazer isso, tá tudo bem, vamos continuar fazendo. Agora, o dia que não, vocês estão proibidos de sair na rua, vocês estão proibidos de ir tal lugar, você não pode mais fazer tal coisa, então não tem mais o porquê da gente continuar aqui, né? E passar por tudo que a gente está passando. Mas enquanto tiver chance, a gente entendeu de Deus que é pra gente continuar assim. Nesse tempo, pode falar. Como tem sido com o povo libanês? Vocês vêm com a ajuda, mas vocês vêm também com a evangelização, no tipo de gerar conexão, para poder falar de Jesus? Como que é esse trabalho?
Essa é uma questão delicada. Por quê? Porque normalmente os lugares onde foram afetados são todos muçulmanos, não são cristãos. E xiita. Então, todos os que estão desabrigados são xiitas. A maioria, né? Vamos dizer, a grande maioria. Porque tem Talvez tenha aí muito poucos cristãos perto do tanto de xiita. E os cristãos estão ali porque, de repente, estavam naquela vila muçulmana morando. Porque isso acontece aqui. A vila é muçulmana, mas tem cristão no meio vivendo lá. Igual aqui também. Mas o Hezbollah também entrou em vilas cristãs, né? Para esconder armas, né? Então... Sim, aconteceu essa situação também muito delicada, que eles entraram em várias vilas cristãs justamente para não ter o Israel atacando, porque eles não bombardeiam vilas cristãs. Então, o que acontece é que a gente vai ter um certo acesso pela questão social. Mas a questão é, por exemplo, agora, muita gente saiu de casa. Então, tem gente que é cristã e tem parentes, ou tem tios muçulmanos, ou tem primos muçulmanos. Acontece. Só que mesmo assim, o governo, ele exigiu que você registrasse todas as pessoas que você fosse receber na casa. Entendeu? Registrar quer dizer saber quem é. Que família que religião é. Tudo para eles saberem se é do Hezbollah, se não é, se de repente... Entende? Então, o que acontece? É delicado, a gente vai até onde a gente pode. Tipo, a gente ficou sabendo, por exemplo, eles ficam muito as escolas abrem, né? Quando acontece esse tipo de coisa, os diretores das escolas abrem as portas para eles irem. Tipo, tal vila vem... A gente ajudou aqui algumas famílias que estavam dentro de uma escola com 200 famílias juntas. Entendeu? Aí tinha uma outra que tinha quase 400 famílias juntas. E a maioria é muçulmana. Não, todos, praticamente. Todos muçulmanos. Nessas escolas, por exemplo, todas são. É verdade, porque eles não vão conviver assim, cristão e muçulmano, numa escola assim, não. Então vai ser muçulmano. Entendeu? E é por causa dos costumes também, que é totalmente diferente. E tem questão também de clã. Aqui é muito tribal ainda, né? Então, tem umas regiões que tem famílias que não se dão. Então, tem guerra entre eles, vamos dizer. Aconteceu durante esse tempo agora, apesar de tudo que aconteceu, teve um clã que estava numa escola e foi brigar com outro clã da outra escola. Aí tiveram que chamar o exército para vir e tal. Enfim, a gente faz dentro do que a gente pode. Nós não somos liberados para entrar em nenhuma escola, principalmente como estrangeiros. Não podemos, que é até perigoso, no caso. A gente tem que pedir autorização. Né? Tem que pedir autorização. Mesmo assim, eles não dão. É como se fosse assim, a gente pode levar ajuda, a gente não pode, por exemplo, entrar lá para fazer um trabalho evangelístico. Isso você não pode fazer. Então, vamos dizer, uma das estratégias que nós temos aqui, que um dos grupos que nós apoiamos aqui é de fazer games com as crianças. Então, até para ter esse tipo de trabalho de games com as crianças, você precisa ir, tipo, no Ministério da Educação daqui, no MEC daqui. Entendi. Mas isso não quer dizer que eles vão te autorizar. O que normalmente está acontecendo é que eles não estão autorizando. Se você quer fazer alguma coisa, por exemplo, a gente ajudou aqui uns amigos de uma organização para um jantar. Bem na época, eles estavam no Ramadã, né? No jejum. O mês que eles ficam de jejum, exatamente. E eles são tão assim radicais, tem uns que nem a saliva eles engolem. Nossa! Eles cospem. Tem uns, assim, super radicais. Enfim, chega no final do dia, eles estão, assim, já acabados, né? Que não comeram, não beberam, estão mal-humorados. Aí a gente tem que se virar nos 30 aqui para tentar, né, entender, coitados. Porque realmente é um sacrifício. Aí a gente ajudou com o jantar para quebra de jejum. Eles têm um jantar que eles quebram o jejum quando o sol se põe.
E aí a gente fez esse jantar junto com essa organização, e aí a gente conversa e tenta fazer o que a gente pode. No final de tudo, o nosso amigo dessa organização falou de Jesus abertamente. E aí Olha. eles falaram, eles concordam com você até, porque eles sabem de Jesus, eles Sim. ouvem falar do profeta. Uhum. Mas, tipo assim, eles não reconhecem, né, como o filho de Deus. Para eles, Deus não tem filhos. Então, O que a é gente... esse tipo de estratégia, ou é simplesmente a nossa amiga também, ela pegou algumas crianças e levou para um centro que eles têm para fazer algumas atividades com essas crianças, porque eles não têm nada o que fazer durante o dia inteiro. O que a gente entende, Carla, é que com essa ajuda social, a gente entende que acontece uma aproximação. Por exemplo, numa vida, vamos dizer, normal, sem nada, eu não acho que a gente teria tanto acesso a essas famílias como está tendo agora, por exemplo. Como se a guerra Então, estivesse colaborando, até sendo um caminho de acesso a essas famílias. A gente vê como uma estratégia, entendeu? Também. Então, não quer dizer que quando eu estou entregando lá uma marmitex com uma refeição, eu vou chegar e já vou falar abertamente do evangelho. Mas aquilo ali já é um passo para a gente iniciar um relacionamento, uma amizade, uma possibilidade dele poder querer, às vezes, sentar e conversar e falar do que está acontecendo, da vida dele, e aí gera um relacionamento. A gente vê nos evangelhos, exatamente, Jesus, ele vivendo esses momentos, vamos dizer, momentos de mesa, né? Esses momentos aonde ele sentava ali no momento de mesa, nesses momentos de intimidade, esses momentos junto, né, de estar ali no hangout, né, com as pessoas, mais do que momentos na sinagoga, por exemplo. Então, a gente entende que é uma estratégia exatamente para ver, vamos dizer, essa quebra de barreira que existe, né, que é uma quebra de barreira na questão religiosa, questão cultural, mas eles estão vulneráveis e precisando de ajuda, e a gente está podendo dar essa ajuda. Entendeu? Independente de religião, independente né, de qualquer coisa, a gente pode dar essa ajuda. E isso, com certeza, estreita um relacionamento para a gente poder, sim, futuramente trazer o reino para ela, falando no caso, porque a gente já está levando o reino através dos alimentos, através da ajuda. Sim. Eu creio nisso. Mas vocês podem compartilhar algum testemunho de conversão? Aqui a questão de conversão é uma coisa bem lenta, né? Assim, anos conversando com alguém. Comparado com o Brasil ou com os Estados Unidos. Comparado com o Brasil, Estados Unidos, Europa, que alguns lugares você ainda pode falar assim abertamente. Aqui é uma questão de trabalho de formiguinha, né? É um cafezinho hoje, um cafezinho amanhã, é um café. É isso que vocês estão fazendo, tentando se conectar com a mesa, oferecendo ajuda, né? Porque aqui é o que funciona. Funciona muito porque eles amam conversar e amam histórias. A gente tem muita história para contar aí da Bíblia, então a gente aproveita essa questão, né? Mas é uma coisa muito lenta e é muito delicado, porque a questão é que você não quer espantar ninguém, você precisa conquistar. E essa conquista é assim, o André tem um amigo que ele apoia totalmente o Hezbollah, e ele fica conversando com ele, o André ali, né? Cada cafezinho é uma conversa diferente, assim, entendeu? Aí você vai falar, né? Uma das coisas que eu sempre falo. Quantas pessoas converteram nesses 9 anos? Quantas pessoas, amor? Nós batizamos 2 pessoas e uma pessoa se converteu nesse tempo. Mas tem frutos disso. E aí eu posso trazer já até um testemunho a esse respeito. Esse rapaz que se converteu foi também no meio de uma crise. Foi durante uma crise. Quando aconteceu em 2020 a explosão, né, do porto de Beirute, que foi algo
algo que marcou, e até hoje ninguém sabe quem é o culpado disso, mas foi um momento onde muitas pessoas estavam ajudando, né? Onde o Líbano ele para de ser separado e eles se juntam para poder ajudar todo mundo. É o que está acontecendo praticamente agora também. Aqui tudo é tudo segregado, né? Aqui ou você é sunita, ou você é cristão maronita, ou você é evangélico, ou você é xiita, é tudo segregado. E quando aconteceu uma coisa dessa, aí acho que todo mundo esqueceu que era tudo isso, não lembrou, eu sou libanês. Aí juntou e começou a andar junto. Foi durante esse período que a gente teve a oportunidade de conhecer esse rapaz. Indicação de uma amiga nossa que também estava ajudando nesse, vamos dizer, nesse mutirão aí da explosão do porto. E falou: pastor, vocês estão perto da casa de uma pessoa que acabou de chegar do Brasil, ele é libanês, casado com uma brasileira, mas eles chegaram aqui no Líbano sem nada, e agora aconteceu tudo isso, e vê se vocês podem estar ajudando ele e tal. E foi quando eu fui lá para conhecê-lo, e enfim, depois disso aí virou anos de tomar café junto, de estar indo junto todos os dias não, toda semana ali, sentando com ele, ouvindo, conversando, ele chorando, ele rindo, e por aí vai. Até que um dia eu entendi que eu tinha que chegar e fazer o apelo para ele. E ele aceitou o Senhor Jesus. Amém. E passado uma semana, ele veio para mim perguntar sobre batismo. Olha. E eu perguntei: por que você quer saber sobre o batismo? E aí foi quando ele falou que Jesus tinha aparecido para ele no quarto dele. E isso é uma experiência que a gente que sempre está estudando, né, sobre conversão de muçulmanos e etc, a gente sempre lê em livros, a gente ouve testemunhos e tudo mais, né? Mas de repente eu estava vendo na minha frente uma pessoa que eu conheço e relatando algo que, entendeu? Não é história, é ali. É real. Não dá nem dizer o tanto que eu chorei, né? De estar ouvindo aquilo. E aí nós fomos e batizamos ele. Então esse cara, ele virou um filho na fé. Durante agora o Ramadã e durante a guerra toda que está acontecendo, um dia eu falei para ele assim: ele não faz mais o Ramadã, mas ele está no meio da família dele, no contexto que são muçulmanos. Então, como ele trabalha, ele cuida de cabras, então ele sai de manhã, tipo bem cedo de manhã, vai para as montanhas, e depois, quando tá descendo o sol, né, ele volta para casa dele. Então ninguém sabe se ele tá fazendo ou não o Ramadã. Na verdade, ele não tá fazendo. Mas aí eu falei com ele assim: fulano, a sua família vai quebrar o jejum, né? Porque sempre quando desce, como a Mariquinha falou, sempre quando desce o sol, ali por volta de umas 6h30, 7 horas, eles estão se reunindo para quebrar o jejum. Eles vão quebrar o jejum. E para eles é muito bom receber pessoas. E eu falei assim: pô, você não me convida para estar indo quebrar um jejum desse aí, não? Aí ele tá bom, vem. Falei: fui. Cheguei lá, ele me levou na casa de um dos irmãos. E aí que começa a questão do por que você começou um relacionamento com uma pessoa, e isso vai abrindo portas. Porque a gente já conhece ele já há alguns anos, a família toda sabe quem nós somos. Eles já te recebem muito bem. Já me recebe como irmão, como filho. De dar beijinho no rosto e tudo, porque é cultural, né? O homem dá beijo no rosto do outro, né? E recebe assim, com carinho e tudo mais. E aí eu cheguei lá e eles estavam para me receber. E aí vamos quebrar o jejum. Aí eu falei para ele assim: pergunta para esse rapaz que já era, né, batizado e convertido. Falei: pergunta pro seu irmão se eu posso fazer uma oração antes de quebrar o jejum. Aí ele: tá bom. Aí ele perguntou. Aí na frente da família toda, ele perguntou, o irmão falou: tá, pode fazer. E vai eu orar. E eu orei em nome de Jesus, sabe? E aí por aí, não, e aí vai. Aí toda semana virou isso aí. E aí, como é o amigo, eles não vão contra, entendeu? Não. Como é o amigo do irmão ou do primo, eles não falam nada contra, assim, até porque É falta eles de não gostam de respeito, né? conflito. E eles não gostam de conflito, então... Mas eu não fico forçando a barra. A minha oração antes de sair de casa é: Deus, me dá a oportunidade. Me dá um momento certo. Porque quem vai convencer é o Espírito Santo. A gente entende isso. A palavra de Deus fala isso. Amém. E a gente só é o instrumento. Só que eu falo para Deus: eu não quero perder o timing. Fala quando que é o momento aí, entendeu? Que por nós mesmo a gente já falava tudo de uma vez, entendeu? Mas não é assim que funciona.
isso que a gente precisa da sabedoria do Espírito, né, para nos conduzir de uma maneira que vai ser efetiva, porque ele sabe como alcançar aqueles corações. A gente é instrumento, mas é como você falou, né, pastor? Quem convence é o Espírito Santo. Então ele vai trazer isso. Pode falar, Érica. Não, é que a Bíblia fala que Deus tem o tempo e o modo de fazer todas as coisas. Então, a gente não pode forçar nada, até porque se é forçado não é do Espírito. Não por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. Então, é claro que você quer ver eles convertidos. É claro que você quer espalhar o amor de Cristo, assim, como é que Jesus fazia? Fulano, Zaqueu, desce, eu vou lá comer com você. A samaritana, me dá um pouco de água. Ou seja, ele não era evasivo, ele não era uma pessoa intrusa. Entende? Como Deus nunca vai ser nas nossas vidas. E também a gente não pode ser na vida deles, né? A gente tem que ter esse amor incondicional ao ponto de fazer conforme o Espírito te leva a fazer. Como vocês acham que as mulheres que estão aqui nos ouvindo, como que a gente pode gerar essa confiança em Deus, essa proteção em Deus dentro da nossa casa, dentro da nossa família, com os nossos filhos, com o nosso marido? Como que a gente pode gerar isso, restaurar isso dentro da nossa casa? Essa confiança em Deus, dessa proteção do Senhor sobre nós. Eu acho que isso é uma coisa diária, né? A partir do momento que você está aqui, você tem que entender que a sua vida é um presente que Deus está te dando. Todos os dias, quando você abre os olhos, Deus me deu mais um dia. Graças a Deus por isso. Então, Ele já te protegeu. Ele já te deu uma nova oportunidade. Então, isso é algo que por exemplo, eu tenho o meu tempo com os meus filhos todos os dias de manhã, começo falando com eles sobre textos bíblicos, sobre coisas que a gente está acontecendo no nosso dia a dia com os textos bíblicos, com programas que a gente tem acesso, como, por exemplo, Bible Project, né? E os versículos bíblicos e tal, e a gente discute sobre isso. E aí eu sempre enfatizo que nada na vida vale a pena sem Jesus. E aqui o nosso contexto é muito complicado porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer. Tipo assim, aqui, se na vida as coisas são incertas, aqui então... Pode colocar um pouquinho mais aí, entendeu? Porque, nossa, hoje está em paz. Não, amanhã está em guerra. Não, depois de amanhã, agora tem o acordo. Agora já não tem mais. Agora a Síria entrou junto. Então, não dá para você ter assim... você não tem controle de nada, essa é a verdade. Nenhum de nós tem. Mas aqui eu vou dizer que é muito mais além. Enfim, o que eu falo sempre para eles é que a nossa vida sempre está nas mãos de Deus. E eu falo para eles, alguma coisa foge do controle de Deus? Aí eles falam, não, exato. Então, se as nossas vidas estão nas mãos de Deus, quer dizer que Ele controla todas as coisas a nosso respeito. Hoje, amanhã e sempre será. Se a gente está diante de Deus, com o nosso coração quebrantado diante dEle, reconhecendo quem Ele é, amando Ele incondicionalmente, assim como Ele nos ama, a gente tem que temer alguma coisa? Não. E eu vou dizer uma coisa, aqui para nós, eu falo para eles assim, eu falo sobre coisas mais extremas, né? Porque a nossa realidade é outra história. Eu falo para eles assim, se vier alguém, já falei algumas vezes, se vier alguém dizer assim, ou você nega Jesus ou você morre, qual vai ser a sua resposta? Porque eu parti do princípio que eu estou sempre falando que a vida sem Jesus não vale a pena. Não vale a pena. Eu falo para eles assim sobre a questão do pecado, por exemplo, Carla. Eu falo para eles assim, olha, o crime não compensa, gente. Não compensa porque a pessoa mais importante deste mundo já sabe tudo que está acontecendo aí dentro de você. Não minta, não tenta esconder. Faz o seguinte, Jesus já pagou o preço na cruz. Reconhece o que você fez. A Bíblia fala para a gente falar uns para os outros para nós sermos curados e falarmos para Deus para sermos perdoados.
Então, tem alguma coisa a confessar? Confessa, meu filho, deixa e vamos avançar, porque Jesus pagou um preço muito alto para a gente ficar aí vendo, ficar agarrado no pecado, né? Que Uhum. não compensa. Não. E aí eles falam, eu sempre falo para eles isso, eu falo assim, queridos, não adianta, a nossa vida tem que ser transparente o tempo inteiro. E eu estou sendo transparente com vocês. A nossa vida aqui não é fácil. Vocês entendem a questão da guerra? A gente fala tudo explicitamente, Carla. Uhum. Não Uhum. escondemos deles, porque eles precisam entender a nossa realidade. Uhum. E para você ter uma noção, como a gente fala, como eu falo muito com eles, oro com eles, ministro o coração deles, eu falo para eles, precisa de ajuda por causa de alguma tentação, vem, conversa com a gente vai orar, eu vou orar com você. Quantas vezes o Guga ficou com alguma coisa na mente, ele veio para mim, mamãe, ora comigo que eu estou sendo tentado, eu vou lá e oro. Eu oro com o Davi vem e confessa. Enfim, tem que ter essa atmosfera de clareza, de abertura. Essa Entende? dinâmica, né, dentro de casa. Essa dinâmica que é a de Deus para nós, não é do esconder, não é o de não admitir. Todos nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus todos os dias. Então, para a gente só finalizar aqui nessa questão, eu fiz para eles sempre a verdade de Cristo. É a verdade de Cristo, todos os dias incutidos no coração deles, né? Como Deus falava para falar sobre as palavras todos os dias, para encorajar, para dizer a verdade para os seus filhos todos os dias. Lê lá em Deuteronômio, você vai falar, né? Ele fala para colocar em tudo quanto é lugar, para você lembrar da palavra. É assim, incutindo a palavra. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A palavra, não é o que eu penso, não é o que você pensa, é a palavra de Deus. É essa que liberta, que cura, entendeu? Que renova, que restaura, é ela. Então não é nada de mim. E aí, para você ter uma noção, eu tenho um testemunho assim fresquinho desses dias. Conta. Essa questão da proteção, do cuidado deles entenderem isso, né? Uma das coisas que a gente faz aqui em casa é da gente ter o café da manhã especial. Isso comecei lá no Covid, para a gente ter um momento que cada um acorda numa hora, né? Como eles são homeschool, então não tem essa questão super, né? Eu deixo um acorda mais cedo, outro acorda um pouco mais tarde, tá tudo certo. Aí a gente começa o dia, né, com essa meditação. E aí, mas tem um dia que a gente faz esse café da manhã especial. E aí a gente conversa e tudo, e aí a gente vai meditar em alguma coisa e vamos orar pelo Líbano, pelo Brasil, pela família, pela Amanda, né, nossa filha mais velha, não tá com a gente aqui mais, tá no Brasil, então a gente ora por ela todo dia. Enfim, e aí eu conversei com ele sobre essa questão da oração, como é poderosa. E aí eu falei de uma vez que eu estava lá na América Central e aí me veio algo muito forte para orar pelos meus pais, por proteção, para guardar, e eu tive uma visão como se fosse um carro, um acidente de carro numa rodovia, e eu orei, repreendi, orei até sentir paz e fui dormir. E aí eu falei para eles, depois de 2 dias eu liguei para a vovó, porque na época não tinha WhatsApp, né, bem? 2001, e infelizmente a gente ainda não tinha. E aí eu fui ligar, acho que de Skype. E aí eu fui falar com a minha mãe, falei, como é que você tá, mãe? Como é que estão as coisas aí? Ela falou para mim, agora estamos bem. Aí eu, o que aconteceu? Ela me contou que eles tinham voltado do Mato Grosso, eles estavam no Mato Grosso, meu pai é natural de Mato Grosso do Sul. E eles estavam lá com minha avó, meu avô, andando lá pela casa dos tios, né? E aí eles estavam num cruzamento, meu pai respeitou o sinal verde, só que teve o sinal verde dele, mas ele estava num cruzamento e a pessoa simplesmente passou e pegou o carro de lado. E aí eles rodaram na pista várias vezes e o carro acabou, deu PT. Tava meus pais e os meus avós, pais do meu pai. Uau. Carla, minha mãe falou assim, quem viu o carro, filha, achava que todos nós tínhamos morrido.
Aí ela falou assim, mas graças a Deus, a única coisa que aconteceu foi que sua avó teve um corte no braço. E Uau. só. Foi milagre, livramento de Deus. Aí me arrepia até hoje, que eu fico pensando, Até eu. Deus, obrigada. Obrigada porque eu ouvi. E aí eu intercedi. E aí eu falei isso para os meninos, eles ficaram assim impressionados. Eu falei, pois é, meninos, então oração não é qualquer coisa. Eu falei para eles que às vezes a gente fica orando apressado, sabe, querendo terminar logo. Eu falo, isso não é opção. Vamos orar com calma, tranquilos, ouvindo Deus e fica tranquilo, tá? Tudo que tiver que acontecer no dia vai acontecer. E aí nós fomos dormir. Né, passou o dia e tal, eles foram estudar e tal, era um sábado. No domingo a gente estava e estava tendo a guerra, né? Continuava a guerra, em Beirute sendo atacada, em vários lugares, aqui perto, 40 minutos daqui, está sendo atacado, estava sendo atacado também. E aí eu só estava orando, Senhor, se não é da sua vontade a gente ir para a igreja, porque a nossa igreja fica 1 hora daqui, né? Beirute. E aí, todos os dias eu estava orando assim, se não é da sua vontade para a gente ir, fala alguma coisa, mostra, faz alguma coisa acontecer, Carla. Eu estava lá me arrumando e orando, o Guga, né, o meu filho do meio, ele veio assim, ele veio apressado, abriu a porta e falou, estava assim, ó, que estava a luz acesa, tinha acabado de sair do quarto dele, escuro, aí ele ficou, mamãe... Aí ele falou assim, mamãe, a gente não pode ir hoje, a gente não pode ir hoje. Aí a gente não pode ir hoje, vocês vão morrer se a gente for hoje. Aí calma, meu filho, ele estava assim, ofegante, Carla, nunca vi meu filho assim. Ele estava ofegante, respirando fundo e falando, não, mamãe, pelo amor de Deus, não vamos hoje, não vamos hoje. Eu falei, calma, meu filho, calma, se acalma, respira. Aí fui lá fazendo exercício de respiração, porque ele estava muito nervoso. E aí eu comecei a repreender em nome de Jesus, e aí eu orei com ele. Quando ele ficou mais calmo, eu falei, filho, agora me fala o que aconteceu. Ele falou assim, mamãe, hoje de manhã eu me lembrei daquela história que você falou dos seus pais, de ontem. E aí eu comecei a orar, Deus, se é da sua vontade que a gente vá para Beirute, a gente vai para Beirute, não tem problema. Agora, se não é, nos mostra alguma coisa. Carla, ele falou que ele mal terminou a oração, ele falou que sentiu um vazio no peito muito forte, muito forte. E aí ele falou assim, mamãe, eu não posso nem explicar, mas foi algo muito ruim que chegou em mim e eu tive como se fosse uma visão que a gente estava numa rua e aí um míssil veio num prédio que estava perto da gente. E aí o míssil foi e explodiu e vocês viram, a gente estava um pouco atrás, e aí você e o papai saíram para tentar socorrer alguém. E ele falou assim que ele gritou, não, não sai, não sai. E aí ele falou assim que quando a gente correu, esse prédio caiu em cima de nós dois e nós dois morremos. Nossa, eu tô toda arrepiada. Eu fiquei assim, até hoje eu fico. Nossa. E aí ele falou assim, mãe, a gente não pode ir, mamãe, não é coincidência, não é coisa da minha cabeça, mamãe, eu não estava nem pensando nisso. Eu não estava nem imaginando nada, então não pode ser meu, eu não tenho essa capacidade, né, o que a gente estava querendo dizer. Aí eu falei assim, não, filho, tudo bem, você orou, você entende que é de Deus. E outra coisa, né, Carla, se a gente está discipulando os nossos filhos a ouvirem a voz de Deus, e quando eles ouvem você duvida, tem alguma coisa estranha, né? Não fica legal, não é legal. Então, eu entendi, eu falei assim, ok, meu filho, então você entendeu que é de Deus, pra gente não ir. Ele falou assim, mamãe, não é coincidência o que eu senti, é melhor que a gente não vá. Eu falei, ok, vou falar com o seu pai. O André estava se arrumando e tal, eu fui falar com ele tudo que tinha acontecido e tal, e a gente entendeu, ok, não vamos. O livramento de Deus, ele vem. Quando não é o seu dia, não é seu dia, não vai acontecer. E naquele dia vocês ficaram sabendo se teve algum ataque ou vocês não ficaram sabendo? Não ficamos sabendo de nada. Mas muita coisa acontece e a gente não sabe também, cara. Porque a mídia, ela noticia algumas coisas, entendeu? Mas tem coisas que acontecem que a gente
sabe, mas está acontecendo, né? Sim. E então a gente fica assim, talvez não fosse nem a questão de um prédio, talvez fosse uma questão só da caminhada, da ida, à noite, né? Mas teve dias que eles atacaram de manhã também. A gente viu, acho que teve um dia ou dois, que a gente viu a fumaça de longe. E aí foi assim, o livramento, eu creio que foi um livramento de Deus. O Gustavo, ele não é uma pessoa impressionável assim, sabe? Não é aquele cara que olha e fala, nossa, não, ele é tranquilo, assim. Ele é emocionado, mas ele não fica assim impressionado com coisa. Mas nesse caso ele ficou muito. Eu falei assim, filho, calma, fica tranquilo. Ele estava tremendo, coisa que ele não faz, não é dele. E aí a gente entendeu, foi um livramento de Deus, não é coincidência. Sim, com entendeu? certeza. Então, de repente, a gente nunca vai saber aqui. Talvez Deus, né, mostre no céu. Mas, enfim, Deus nos guarda, Deus nos livra do mal. A gente até conversei com o meu pastor, expliquei para ele, ele falou, que bom que vocês ouviram, que bom que vocês atenderam aquilo que Deus estava querendo dizer para vocês. Olha, fique em casa hoje, para ficar mais, né, para nada acontecer. Ou seja, vocês geraram isso nos filhos, vocês colocaram isso de uma maneira prática, falando quem Deus é, para que eles estivessem apoiados na pessoa de Cristo, quem Deus é nessa verdade, como você falou, né? No chamado que vocês têm, mas trazendo na realidade, olha, aqui há perigos, mas ainda assim, Deus está no controle de todas essas coisas, né? E aí ele também teve a oportunidade, vamos dizer, de ser usado por Deus em relação ao que você já tinha ministrado um dia antes, né? Sobre o cuidado, sobre oração, sobre como Deus nos protege e nos livra, né? E indo para o nosso final, antes da gente encerrar, vocês gostariam de acrescentar alguma coisa antes da gente orar? Uma coisa que a gente sempre enfatiza para os nossos filhos, né? E uma coisa que a gente também sempre guarda no nosso coração é essa questão exatamente da proteção de Deus. Eu lembro que na primeira vez, em 2024, quando estava tendo a guerra ainda aqui, a Érica não estava em paz. E aí também junta com a família lá no Brasil, botando pressão. E aí, vocês vão vir quando? Vem logo, vem. Algumas pessoas que são amigos nossos, sai daí, vai embora e tal. Porque o pessoal não entende a realidade daqui, né? Acha que tá acontecendo a guerra, tipo, você vai abrir a porta, você vai cair já onde tá acontecendo a guerra. E não é assim. São os locais específicos, entendeu? Que acontecem. Mas existe um risco, óbvio que existe um risco. Mas ela estava muito mal com isso. Eu estava nervosa. E ela estava porque... pensando muito nos filhos, da questão dos filhos, né? E tal. Só que é essa questão que nós falamos lá no início, né? Esse texto ele fala sobre a promessa de Deus, sobre a proteção que ele ia nos dar, debaixo do amor que ele tem por nós e do nosso amor por ele. Então, é exatamente isso que a gente tem que se lembrar sempre. Então, até que foi interessante, porque ela tava mais preocupada com os meninos do que os meninos estavam preocupados. Verdade. Porque como era muito novo para nós, a gente nunca tinha passado por isso, principalmente para mim, eu fiquei assim, gente, tudo bem, eu morro aqui, mas eu não queria ver meus filhos. Então, entendeu? Deixa eu só completar. Eu não queria ver meus filhos. Mas acontece que, apesar de tudo, de eu saber que tudo está nas mãos dele, não é uma coisa que você vai estar preparada, entende? Não é uma coisa que você, nossa, vai querer de maneira alguma. Estava até vendo você hoje falando sobre a questão de você se culpar por causa da depressão da Angel. E aí eu falei, gente, é isso. A questão a gente faz o nosso melhor, né, Carla? Sim. Porque a gente pode ter certas coisas que não são do nosso controle, não tem jeito. Por mais que somos nós que estamos lá todos os dias, não tem jeito da gente saber de tudo, né? Então eu estava meio apreensiva por causa disso. Eu falava, não queria que nos fizessem por isso. Apesar de eu saber que se é de Deus e a gente vai passar, entendeu? Mas eu fiquei meio... Não, aí só completando, né? Aí ela exatamente, ela não parava desse estresse que ela tava, e ela acabou colocando esse estresse, querendo ou não, na gente também. Que é o medo, né? A questão do medo. E aqui no Oriente Médio,
O espírito que impera aqui é o medo, em tudo, sabe? Por exemplo, as pessoas, os muçulmanos, eles são muçulmanos e eles fazem o que eles têm que fazer por medo de ir para o inferno. Não é porque eles amam a Deus ou porque por obediência, mas é porque eles têm medo. Então, o medo é o que impera aqui. Uau. Então, a gente sempre ouviu isso de missionários e pastores e pessoas que trabalham no Oriente Médio, que o dia que você deixar o medo te dominar, cara, no Oriente Médio, você pode ir embora, porque você não vai conseguir fazer mais nada, sabe? Então, foi a nossa batalha, começamos a orar a respeito. E foi quando a gente estava naquela luta de querer saber, e aí, é pra gente voltar, pra gente não voltar, o que a gente tem que fazer? E até a gente até buscou algumas pessoas para entrarem conosco. Foi um todo falando assim: olha, Deus está colocando na mão de vocês a escolha. Vocês escolhem. Entendeu? Ele vai abençoar se vocês forem embora, como vai abençoar se vocês ficarem. Sabe? E como a preocupação maior dela era os filhos, acabou que a gente sentou com eles para conversar. E eles vieram falar: não, a gente quer ficar. Olha, eles mesmos. Não quer ir embora. Eles vieram. Algo, então, porque eu falei para Deus, falei: Deus, eu sei que você protege, eu sei que você guarda, mas tem umas horas que, dependendo, te pega mais, sabe? É a mãe querendo ser É a mãe. mãe querendo proteger e falar: não, com eles não, Jesus. Mas enfim, aí eu orava com eles também, eu orava por eles sempre. E aí teve um dia muito interessante, eu falei assim, a gente orou, né? A gente ora muito como família, e aí a gente orou, e a gente colocou nas mãos de Deus nossas vidas. Senhor, se é da sua vontade, nos leva daqui, mas se não, deixa a gente aqui em paz. Aí eu perguntei para os meninos, vocês estão em paz de ficar aqui? Detalhe, tá? Só para você entender, Carla. A gente ouvia bombas que estavam juntos da gente. Os meninos ouviam. Os meninos ouviam bombas de madrugada. Teve uma vez, Carla, que o Guga estava fora com os amigos, que ele foi com os amigos no McDonald's, que ele foi convidado lá. Estava fora. E o Davi estava comigo e o André estava em Beirute. E aí, Israel atacou 4 lugares ao mesmo tempo. E aqui na região. E aí foi aquela explosão. Bom! A minha casa toda tremeu. O Davi me pegou e falou assim: mamãe, é terremoto. Mamãe, é terremoto. Eu falei: calma, meu filho, calma. Eu já sabia o que era. Falei: calma, você tá bem? Aí eu fiz um exercício, que ele é bem ansioso. Ele tem TDAH, né? Então ele fica ansioso. Aí eu fico: tá, vamos fazer um exercício de respiração aqui com a mamãe. Aí respirei com ele e tal. Agora você tá calmo? Tá, nada vai acontecer, fica tranquilo, já foi. Aí, na mesma hora, eu liguei para a mãe do amigo, né, do Guga. Onde é que vocês estão? Onde é que vocês estão? O que está acontecendo? Ela: não, calma, a gente já está indo para sua casa. Eu falei: ok, que bom. Aí depois eu fiquei sabendo dessa história. Ou seja, aconteceram coisas, eles ouviram coisas, e mesmo assim, o Davi, inclusive, que era um que normalmente ele mais tem medo, assim, é ele. Uma vez, Carla, ele veio no quarto e ele sentou comigo: mamãe, preciso falar com você. Aí eu falei: tá bom, meu filho. Aí todo sério, sabe? Aí ele falou assim: mamãe, tô orando para Deus para ter um amigo que fale português. Eu falei: tá bom, meu filho, vamos orar por isso, porque aqui tem muito brasileiro. Libanês também, né? Aí, enfim, ele falou: e outra coisa? Eu falei: tudo bem, o que é? Ele falou assim: não sinto que é de Deus da gente sair do Líbano. Aí eu... Não, e eu com as minhas emoções daquele jeito, e ele veio todo calmo, sereno e tranquilo: não sinto que é de Deus da gente sair do Líbano. Aí a mãe acabou de receber uma resposta. Tudo bem, meu filho? Que bom, graças a Deus. Jesus é bom, falou com você, amém. Falou comigo agora também. E aí não saímos, e continuou acontecendo. E a gente pensava assim, né? Porque a embaixada brasileira entrou em contato com a gente, né? E falando: vocês querem que coloque o nome de vocês na lista, né? Porque eles estavam repatriando.
E saiu vários aviões daqui, nessa repatriação. E aí eu falei assim, olha, tem como colocar a gente no último voo? Na lista do último voo? Aí eles, tem. Eu falei, então coloca aí. Porque eu pensava assim, cara, a gente não tá sentindo paz de ir. Aí a gente vai. Eles só vão pagar a passagem de ida, não vai pagar a passagem de volta. Chega lá, acaba essa guerra, e a gente quer Depois, voltar. Como é que vai fazer? E foi justamente isso que aconteceu. Porque acabou o último voo de sair, a gente não foi, a gente ficou, né? O último voo saiu, pum, acabou a guerra. Em novembro acabou a guerra. E foi justamente um mês antes que a Amanda ia vir visitar a gente. Então, teve isso Detalhe também. básico, o voo que seria o que a gente ia, não foi. É isso. Porque acabou antes. Acabou antes, entendeu? Então, Deus E cuidou aí até a gente disso. não foi. Nossa, que Deus tem o bênção. controle, gente. Não tem jeito. E que bênção, né? Viver, assim, ao mesmo tempo que é desafiador tudo que vocês vivem em família. Eu vejo essa questão muito forte na família, nos filhos, né? Essa convicção, o próprio filho chegar e falar, mãe, não tô sentindo paz. Você já vê uma maturidade até no evangelho de conhecer o Senhor, de saber quem Deus é, de saber do chamado da família, como vocês falaram, não é um chamado pastoral só para vocês, é um chamado para a família toda faz parte disso, né? E vocês, graças a Deus, conseguiram formar isso no coração deles, plantar essa semente aí agora já está dando frutos, né? Que é o que vocês estão vivendo agora, né? Em relação com os filhos e toda a família. E glória a Deus que o Senhor continue livrando vocês, continue abençoando Amém. vocês. Eu vou deixar aqui no link da descrição também, se alguém estiver nos vendo, depois vocês passam para mim, como as pessoas, se quiserem ajudá-los aí, porque eu sei que vocês precisam, vocês têm desafios aí também, financeiros para fazer todo esse trabalho que vocês têm feito. Então eu vou deixar um link na descrição de como vocês podem ajudar o pastor André e a pastora Érica nesse trabalho pastoral lá no Líbano, e vai ser muito bem aceito, porque eles já estão, como eles falaram, né, há anos ali trabalhando e fazem diferença ali, mesmo que o trabalho seja de formiguinha, né, mas a palavra fala, né, que se um pecador se arrepende, há festa no céu, né, então eu acredito que vão vir ainda mais pessoas dessas sementes que vocês já têm plantado aí durante anos, e como vocês mesmos falaram, né, a própria guerra está sendo uma estratégia, um caminho de vocês conseguirem acessar casas, mesas, pessoas que talvez se não fosse isso, seria muito mais difícil, o tempo seria muito mais longo, né? Então eu acredito que o Senhor também tem apressado os dias e tem utilizado das estratégias dele para alcançar o coração aí dos muçulmanos e também levantar a igreja, né? Para esse clamor do Maranata, a hora vem Senhor Jesus, né? Então salve aqueles que o Senhor quer, né, como filhos e filhas, e dele também, juntamente aí conosco, e por isso eles têm levantado e usado pessoas como vocês para esse trabalho. Que Deus continue abençoando, livrando-os, continue fortalecendo vocês na fé, e contem conosco sempre. Eles viajam uma vez, vocês vêm para aqui, para os Estados Unidos, né, para algumas igrejas, outro ano vocês vão para o Brasil, então se você também quiser fazer parte dessa ajuda, toda ajuda é bem recebida aí, e com certeza você também estará semeando no reino. Se você não sabe, como que eu ajudo, como que eu auxilio, né, as pessoas a expandir o evangelho, a alcançar mais para o reino, abençoando financeiramente também. Então eu vou deixar o link para vocês, e muito obrigada, Érica, pastor André, que bênção, nossa, obrigada mesmo por ter colaborado aí com esse tempo, e eu gostaria que vocês orassem então pelas famílias que estão nos assistindo, para que esse coração aí que vocês têm da certeza, da convicção que Deus está protegendo, mesmo que seja no meio da fornalha, ou que vai chegar um dia a hora de todos nós, né? Mesmo que o Senhor não nos livre, mas a gente já sabe que nós já temos uma segurança e uma vida eterna em Jesus. Amém.
Então, que vocês orem para que Amém. essas mulheres, essas famílias tenham essa convicção no coração de que Deus está protegendo, que aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir, e se Ele tem uma obra na vida de cada um, eu acredito que Deus tem essa obra na vida de todos nós, Ele vai nos levar a completar essa obra até o fim, em nome de Jesus, e vai nos livrar do que Amém. for necessário para que a gente cumpra o propósito e o chamado. Vocês podem orar? Amém, Amém. 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 Jesus, eu te agradeço mesmo, Pai, porque o Senhor nos amou tanto que o Senhor se entregou para morrer no nosso lugar. E esse amor, ele nos constrange a cada dia, e é por causa desse amor que nós entendemos o nosso papel no reino, o nosso chamado no reino, Deus. E é isso que eu venho pedir nessa hora, por cada um que está assistindo essa live, Amém. que venha mesmo, Deus, estar entendendo o seu papel no reino, nome de e Jesus. como eles devem proceder para trazer o seu reino nesse lugar, Deus, aqui na terra, Pai. Em nome de Jesus, que eles venham ser resposta do Senhor em cada lugar onde eles estiverem, que venham ser resposta do Senhor nas suas famílias, resposta do Senhor nos seus trabalhos, nos seus estudos, aonde estiverem, Pai. A nossa oração mesmo é que o Senhor venha, Deus, se mostrar esse Deus fiel que Tu és, Amém. esse Deus que cuida mesmo, que Amém. protege e que abençoe, que nos livra de todo mal. Obrigado porque nós podemos andar contigo, Jesus. Obrigado porque nós podemos seguir os seus passos, Jesus. Obrigado porque o Senhor caminha conosco e não nos deixa só. O Senhor não nos deixa, Pai. Obrigado por suas promessas, que são infinitas e elas nunca falham. Amém. Obrigado, Jesus, por isso. Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, viu? Que Deus continue aí usando vocês, abençoando a vida, a casa, os filhos, os propósitos, e que possamos então aí continuar caminhando nesse alvo que Deus tem para cada um de nós, de alcançar vidas para o reino aí, conforme Deus quiser, conforme Ele quer, e nos livrando aí do que nós precisamos ser livrados e fortalecidos, né, todos os dias na nossa fé também, pra gente não enfraquecer, né, pra gente estar forte nisso, mesmo diante das adversidades. Amo muito vocês, muito obrigada, e que Deus continue usando vocês, tá bom? Um beijo. Amém. Obrigada, Carla. Beijo. Tchau. Beijo, tchau. E para você que ficou aqui conosco até agora, que Deus abençoe sua vida, curta esse vídeo, compartilhe com alguém, se você sentiu no coração, olha, essa pessoa precisa ouvir essa mensagem, envie essa mensagem para ela, e amanhã nós estamos juntas para mais uma live. Que Deus abençoe.